ETEC, vamos falar sobre termologia. Antes de tudo, não precisa se preocupar. Nós vamos relembrar alguns termos básicos para não ficarmos perdidos no meio do assunto. Os primeiros termos que a gente vai relembrar são de calor e temperatura. E sim, eles são diferentes e muita gente ainda confunde. Bem, a temperatura é uma medida estatística do nível de agitação térmica entre as partículas. Sendo assim, quanto maior a temperatura, maior será a agitação. Quanto menor a temperatura, menor será a agitação. Já o calor é a energia térmica que transita espontaneamente entre um corpo de maior para menor temperatura. Pense assim: uma pessoa normal, com 36 graus Celsius de temperatura, aproximadamente, é exposta a um ambiente que tem temperatura menor que a de seu corpo. O que vai acontecer é que ela vai perder calor para o ambiente. Num cenário diferente, essa mesma pessoa é exposta a um ambiente com temperatura maior que a de seu corpo. O que vai acontecer dessa vez é que ela vai receber calor do ambiente. Perceba que nas duas situações, o calor sempre flui do corpo de maior para o de menor temperatura. Então lembre-se que na física esses termos não são a mesma coisa, mas estão intimamente relacionados, e dessa relação entre eles vem termos muito usados no nosso dia a dia, como quente e frio. Nós só temos que tomar cuidado porque quente e frio são termos bem relativos. Vamos pensar num experimento onde nós temos 3 recipientes com água a temperaturas diferentes. O recipiente A, água a temperatura de 5 graus Celsius, no recipiente B, 25 graus Celsius e no recipiente C, 40 graus Celsius. Se colocarmos nossa mão direita no recipiente A e esquerda no recipiente B, vamos perceber na nossa mão esquerda uma sensação de quente. Já se trocarmos nossas mãos e colocarmos agora a direita no recipiente B e a esquerda no recipiente C, o mesmo recipiente que antes passava uma sensação de quente, agora passa uma sensação de frio. O segundo conceito que a gente vai lembrar é o de trabalho. Ele é representado pela letra W e é uma medida de energia transferida pela aplicação de uma força ao longo de um deslocamento. O cálculo para trabalho é dado da seguinte maneira: trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Mas lembre-se que esse cálculo vale a pena para transformações isobáricas. Isso mesmo, isobáricas. Guarde bem esse termo que a gente vai falar dele mais para frente. Bem, o trabalho é um número real, que pode ser positivo ou negativo. Quando a força atua no sentido do deslocamento, o trabalho é positivo. Assim como uma força no sentido oposto ao deslocamento retira energia do corpo ou sistema, tornando o trabalho negativo. E é importante se ligar no sistema internacional, onde a força é dada em Newton, o deslocamento em metros e o trabalho em Joule. O terceiro conceito é o de sistema, que é qualquer parte do espaço que pode ser manipulado e observado, onde nossos problemas em questão passarão. Bem, o sistema ele tem o seu limite e, para além desse limite, está o exterior. Existem basicamente 3 tipos de sistema. O sistema aberto, que permite a passagem tanto de massa quanto de calor. O sistema fechado, que permite a passagem apenas de calor, mas não de massa. E o sistema isolado, que não permite a passagem nem de calor e nem de massa pelas suas barreiras. O quarto conceito que vamos falar é o de transformações gasosas, uma parte da termodinâmica que se dedica a estudar as possíveis mudanças que um estado de um sistema pode sofrer. Temos basicamente 4 transformações: a isotérmica, a isovolumétrica, a isobárica e a adiabática. Mas antes de falarmos das suas equações propriamente ditas, precisamos lembrar da equação dos gases perfeitos, que nos diz que a pressão final vezes o volume final sobre a temperatura final são iguais à pressão inicial vezes o volume inicial sobre a temperatura inicial.
Falando agora sobre as transformações. A transformação isotérmica, como o próprio nome diz, iso, de mesma, e térmica, de temperatura, é a transformação que tem a sua temperatura constante. Sendo assim, nós temos a equação da seguinte maneira. Já que a temperatura é constante, nós podemos dizer que a pressão vezes o volume final são iguais à pressão vezes o volume iniciais. Já a transformação isovolumétrica, também podemos ver no nome, iso de mesma, volumétrica de volume, nós temos o volume constante. Então, a equação fica da seguinte maneira. Já que o volume é constante, nós temos que a pressão sobre a temperatura finais são iguais à pressão sobre a temperatura finais. Na transformação isobárica, também nós podemos ver no nome, iso de mesma, bárica de pressão, nós temos a pressão constante. Se a pressão é constante, nossa equação fica volume final sobre temperatura final é igual a volume inicial sobre temperatura inicial. Por último, transformação adiabática. Essa fica mais difícil. É uma transformação termodinâmica em que não há troca de calor com o ambiente, porque ela acontece muito rápido. Então, nós temos que o calor da transformação adiabática é igual a zero. Por fim, nós temos o último conceito, que é o de energia interna, que é dado por ΔU, que é a energia total considerada no sistema. Bem, a energia interna ela leva muito em consideração a temperatura, sendo que, se o ΔT, que é a variação de temperatura, for maior que zero, a energia interna, ΔU, também será maior que zero. Se a variação de temperatura for menor que zero, a energia interna também vai ser menor que zero. Já se a temperatura for igual a zero, nossa energia interna também será igual a zero. Isso é a nossa transformação isotérmica. Para quem entender isso tudo, você deve estar se perguntando: para chegar na nossa incrível primeira lei da termodinâmica, que diz que a energia interna é igual ao calor menos o trabalho. Bem, mas isso é um conteúdo para um próximo vídeo. Se você gostou do que você viu aqui, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, além de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que a gente posta por aqui. Siga também o PET nas nossas redes sociais, @petbiotech no Instagram e o nosso site, petbiotecnologiaufba.wixsite.com/biotech. Muito obrigado!